Gaúchos e gaúchas de essência e alma pura. Estamos iniciando mais um programa Voz da Tradição. Programa que tem o patrocínio da Tecnissan. A Tecnissan é uma empresa com mais de 20 anos de experiência em locações de sanitários portáteis, equipamentos para os seus rodeios. Uma empresa que se preocupa com a solução no meio ambiente. E com a erva mate barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. E para o programa de hoje, eu trago para os senhores Nairioli Calegaro, o candidato a presidente do MTG em 2016. Por ocasião do nosso congresso agora no próximo final de semana, com certeza será eleito. Por isso que eu trago para os senhores o nosso candidato a presidente do MTG, para falar dos seus projetos, da sua experiência, melhor ainda, da sua experiência como vice-presidente durante esses 2 anos, ao lado de Manuelito Savariz, indicado pelo Manuelito Savariz, dando sequência a uma administração desde 2014. Nairo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Bom, Elomir, para mim é uma grande satisfação estar aqui no teu programa, Voz da Tradição. Esse programa que vai ao ar pela nossa querida TV Tradição, né? Que tem uma importância muito grande para nós do movimento tradicionalista gaúcho, né? Pelo alcance que ela tem, pela representatividade, pelo apoio que ela dá em todos os eventos do movimento. Nesse início de ano, que antecede essa semana, esses dias que antecede o nosso congresso tradicionalista, eu quero desejar a todos que esse ano que se inicia seja um ano de grandes realizações, um ano de muita paz, um ano de muita harmonia, de muito entendimento, e que nós possamos estar juntos a cada momento, que possamos estreitar mais os nossos relacionamentos, que nós possamos nos compreender melhor, né? E fazer com que esse movimento que todos nós, de uma forma ou de outra, damos a nossa contribuição em algum momento da nossa vida, para que ele flua, para que ele cresça, para que ele se apresente de uma forma melhor para a nossa sociedade. Então eu desejo a todos vocês, tradicionalistas ou não, simpatizantes que estão assistindo pela nossa TV Tradição, um grande ano de realizações e muita paz no coração de vocês. Esse é o primeiro programa do ano, mas eu tenho certeza que nós estaremos juntos durante todo esse ano de 2016, para que possamos estar juntos e eu poder trazer aos senhores sempre um grande entrevistado, ou um show, ou um talento para os nossos telespectadores da TV Tradição. Eu preciso que todos tenham muita saúde, muita paz e muita harmonia durante esse ano. E uma coisa que é indispensável, um dinheirinho no bolso, faz bem para todo mundo. Ah, isso é bom. Isso é muito bom. Faz bem faz e bem. ajuda, né? Facilita muita coisa. Nairo, vamos falar um pouco do Nairo. O Nairo vem lá do CTG Chimangos, vice-presidente por 2 anos do MTG, vice-presidente administrativo do MTG. A experiência foi muito boa, Nairo. Como é que foi para ti ser o vice-presidente de Manuelito Carlos Savariz? Assim, ou dessa gestão de 2014, 2015? Vamos então começar um pouco antes, perguntou quem é o Nairo, vamos ver. Quem é o Nairo lá do Chimangos, aquela coisa toda, né? Coordenador. Isso, mas assim, esta questão do meio tradicionalista, para mim, eu fui encaminhado e me trouxeram pelas mãos dos meus pais. Você foi dançador de chula também? Tá aí, viu? Como a gente sabe. Eu pesquiso meus entrevistados. Já demos uma sapateada por esse Rio Grande aí, né? E gostamos também de um bom verso. O quê? Essa parte eu não sabia do verso, eu não sabia. Da chula eu sabia. Deixa eu passar o chimarrão para ti, conversando e mateando. Mas assim, Elomir, isso aí é uma coisa de família, né? Sim. Este gosto, esta participação pelo nosso meio tradicionalista, eu trago isso dos meus pais, dos meus avós. Os meus avós e os meus pais, eles são fundadores do CTG, os legalistas, lá em Santo Ângelo. Santo Ângelo? Na 3ª região, né? Eu sou natural de Santo Ângelo. Sabia que os legalistas, como esse mundo é pequeno, eu falei isso para o teu pai um dia, e ele lembrou, o falecido meu sogro, que era militar, foi um dos fundadores legalistas lá em Santo Ângelo. É isso aí.
Aqui, minha esposa não era nascida ainda, né? Mas eu veio para cá novinho, mas foi um dos fundadores. Foi um momento histórico pelo movimento da legalidade. Isso, né? Aí surge o CTG, os legalistas. Isso. Então tu vem a ser missioneiro, então. Eu sou missioneiro. Missioneiro, né? Tenho um amor muito grande. Na verdade, nasci lá, vim muito novo para cá. Tu nasceu nas Nasci missões? em Santo Ângelo. Que? Santo Ângelo. Meu pai é de São Luís Gonzaga e a mãe é ali de Entre Juízes, Santo Ângelo também. Olha, Nairo, nós vamos conversar fora do ar, mas eu tenho certeza que as famílias são parentes, porque a família da minha esposa é de Entre Juízes. Então, a tua mãe tem mais ou menos a idade da minha sogra. Ela casou ali no cartório, em Entre Juízes. Ali. Então, mas olha, uma hora dessa que eu tiver numa roda de mate... Para te ver como as relações eram muito estreitas naquela época. Sim, imagina Entre Juízes há uns anos atrás. A mãe, quando me registrou, o pai nem estava presente. 10 anos depois. Não, nem estava presente. Não estava presente. Não, só registrava porque conheciam ele, sabiam que podia botar o nome dele, né? Que espetáculo. Isso é Rio Grande do Sul. Isso é o Rio Grande, é o interior. É o interior. É aquelas a nossa raiz. É aquelas relações que mantém, né, de proximidade, que às vezes a gente se distancia aqui na capital. Muitas vezes a gente não conhece o vizinho de porta da gente, que a gente diz. Né? É verdade. A capital, temos muitas mordomias, mas não temos isso. O vizinho de porta. É verdade. Falaste? Então a gente veio para cá, e eu vim pequeno, e já desde a escola primária, o jardim, no tempo dos desfiles, Elomir. Desfile de 7 de setembro? De 7 de setembro, eu já desfilava pilchadinho no CTG do colégio. Que a minha mãe estimulava a existência do CTG. CTG Poncho Verde. Colégio Estadual Jerônimo de Albuquerque, ali no Partenon. CTG Poncho Verde. Tá, o nome do CTG. E eu devia ter uns 6 para 7 anos por aí. Foi quando eu declamei meu primeiro poema ali no ginásio da Brigada Militar. Era uma gincana entre escolas estaduais, aquele ginásio cheio, lotado, e me deram corda, eu entrei lá no meio, pilchadito, e declamei um poema, era o Quero, o nome do poema. Então e aí, esses estímulos que vêm dos pais, dessa participação, né? E eu digo assim, eu sou um tradicionalista e tenho esse amor e tenho esse respeito por essas questões, porque eu acho que eu trago no DNA isso. E teus pais te acompanham até hoje, né, Mário? Até hoje. Até hoje eu quem ando. Quem os conhece sabe. Eu levo o pai, eu levo a mãe, eu digo que a mãe está conhecida por esse Rio Grande afora. Eu chego em tudo que é lugar, os coordenadores estão atrás dela perguntando onde é que ela está, se ela veio, os conselheiros, né? E eu chego lá em qualquer CTG, em qualquer local, eu entrego ela para eles ali, vou fazer minhas atividades, reuniões, alguma coisa, e eles tomam conta dela. E ali ela também se sente em casa, porque é uma pessoa do interior. Deve se sentir maravilhada com isso, né, Nairo? Deve sentir, fiz um bom trabalho. E aí depois nós começamos uma trajetória aqui no CTG Tiaraju. Conhece Tiaraju? Nossa, CTG. Conhece Tiaraju? Tiaraju é meu vizinho, é pertinho da minha casa ali, né? É mesmo, bora perto de Tiaraju. É isso, e ali nós íamos às sextas-feiras para lá, o pai ia para lá e tocava um gaita, e fazia umas tertúlias, umas festas. E ali até eu ingressei na Invernada Mirim Tiaraju, acho que dancei Tu chegaste a dançar no Tiaraju? Uns 2, 3 anos, uns 2, 3 meses ali, pouco tempo. Depois acabamos saindo, fomos para o Legenda Farroupilha, que era um CTG, um departamento do SESC lá da Sorbes, na Avenida Brasil, lá no Navegantes, os amigos do pai, e lá sim nós começamos efetivamente a dançar mesmo, assim, a participar de grupos de danças, né? Já na época era com a idade já de juvenil, assim, não tinha nem a categoria juvenil, não existia categoria juvenil. Mas o CTG tinha a Invernada Mirim, tinha os adultos, e aqueles que ficavam no meio do caminho ali, tinha uma invernada juvenil que, na época, não tinha categoria, não podia dançar. Mirim era muito grande, adulto era muito pequeno, né? Então era bem complicado, né? Foi por aquela época ali, mais ou menos, que se criou, por iniciativa até do pai, que ele era o patrão do CTG, levou para o encontro aqui da primeira região,
E o então o Nelson Miles, que me parece que ele era o coordenador, ele levou para uma convenção para criar essa modalidade juvenil. Né? Mas por essa necessidade que nós tínhamos, né? Dessa participação, e que é uma idade que tu não pode deixar o jovem se afastar, né? Não. Ele tem que ter um objetivo. Também, eu acho hoje o juvenil é a idade em que nós temos que oferecer toda assistência a essa idade, porque é a famosa idade do rebelde, são rebeldes. Não, eles estão deixando de ser criança para ser adulto. Se nós não soubermos conduzir isso, perdemos. E era o que acontecia, muitos se perdiam, chegavam naquela idade ali, não podiam participar, não podiam ir para um evento, não podiam ir para um rodeio, nada, e aí se perdiam, né? Se perdiam no sentido que se afastavam do CTG. Se afastavam do CTG. Né? E quem perdia, que eu digo é isso. Quem perdia era o movimento, quem perdia era o CTG e o próprio jovem perdia aquele momento ali, e aquela retomada depois se tornava mais difícil. Porque ele ingressa depois numa idade que ele tem que dar um encaminhamento à vida profissional dele. E aí ele foca alguns outros caminhos, outros objetivos, e aí ele pode não voltar mais. Né? Não voltar mais, exatamente. E depois daquilo ali, do Legenda, eu andei até por um período no CTG Maragato, período, com a minha irmã, com a família, e aí nós vimos que tinha alguma coisa errada. Era engraçado, porque eu até dancei na invernada do Maragato. Mas não usava o lenço vermelho? Só para dançar. Só para dançar? Descia do tablado e botava meu lenço branco. Deixa eu te contar um segredo. Eu tenho um lenço vermelho em casa, que era do falecido meu pai. Está guardado junto com meus lenços. Aí, bom, vou começar a usar esse lenço no dia 20 de setembro. É um dia, né? Só boto o lenço no pescoço, olho, boto no cabide, volto e guardo como recordação. Lenço branco, eu comecei com lenço branco, e para o Tiaraju, lenço verde. Aí nunca mais troquei. Isso é a gente respeita. Mas é uma tradição da gente. É uma tradição, eu acho que é alguma coisa que eu trago de família. Eu até, numa dessas palestras que a gente faz aí, pelo MTG, o Cefor, essas questões que a gente ajuda e trabalha, e eu encontrei uma foto de um bisavô meu. Isso eu levo muito. E a foto do meu bisavô, ele está lá, ele não está piochado. Né? Tá de traje assim, mas ele está com um lenço, com esse nó republicano e com um lenço branco assim, como esse que nós usamos, e que aí eu digo assim, naquela época não existia o MTG. Não existia regulamento, não existia ninguém para dizer que tamanho era o lenço. E estava certo ou então, estava errado? Isto que hoje está escrito, né, e que o MTG é um guardião e transmite isto, não é uma invenção do movimento, não é uma invenção de pessoas que escreveram. Faz parte da história. Faz parte da história, é um resgate, é uma transmissão de uma tradição, de um costume que nossos avós, né, bisavós, usavam o lenço desse jeito como nós usamos hoje. Né? Então, às vezes se ouve, mas o MTG está inventando que o lenço tem que ser maior, que o lenço tem que ser aquilo, tem que ser esse tamanho. Não, minha gente, está lá, eu tenho uma foto para provar. Ele, naquele caso ali, ele não estava piochado. Já outros avós estão piochados, outros tios, aí já estão, né? Depende de cada um como gostava de andar. Mas o lenço era uma identidade, e é uma identidade. E foi, em algum momento da nossa história aqui, uma identidade. E hoje ele também nos identifica, né? Que causou morte na época. Dependendo da cor do lenço, era inimigo, né? Tecnisan é a solução em meio ambiente. Locação de sanitários portáteis, containers e serviços de saneamento, oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. Tecnisan. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. E aí depois, mais tarde, Alomir, a gente acabou, por essas questões, né, com um grupo de jovens ali, mais uns amigos, fundando o CTG Chimangos. E logo que fundamos o CTG Chimangos, eu tive que me emancipar para ser o primeiro patrão do CTG. Foi o primeiro patrão do CTG? Foi o primeiro patrão do CTG. Tá? E ali, uns 2 anos depois, de 86, por aí, na gestão do seu Domingos Albeia,
que foi presidente, ele me convida para ser secretário do MTG. Porque ele tinha uma ideia de introduzir o jovem dentro do movimento numa forma mais efetiva, mais participativa, mais atuante, mais ali dentro do movimento. Quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas as questões que estavam construídas ali, né, e levar o jovem ali para dentro, para que ele aprendesse. Talvez não tenha sido o melhor caminho para aquele momento, talvez não tenha sido a melhor forma, mas foi a maneira como é que ele encontrou, naquela época, de fazer isso. E eu tive a felicidade dele me convidar para essa função. Eu tive muitos problemas, muitas barreiras, muitas dificuldades, né? E eu estava na faculdade, como aquilo que ele sempre dizia assim para mim, ele dizia assim, olha, o jovem ele está em gestação. Em gestação. Gestação. Ou seja, ele está em formação. Porque ele está estudando, definindo uma carreira, né? Definindo uma vida profissional, buscando alguma coisa para ele, né? Que mais tarde ele vai ter que seguir, né? E isso dificulta a ação dele. Não tem recursos financeiros, não se sustenta muitas vezes, e se tem alguma coisa é muito pouco, né? Porque afinal de contas eu aprendi, e o movimento tem que exercitar isso, que nós somos voluntários. Sem dúvida. Né? Eu tenho visto alguns problemas, que a gente pode conversar ainda nesse programa mais adiante, que afetam o nosso movimento, que em algum momento alguns acharam que podiam se profissionalizar, fazer de alguns setores do movimento uma profissão. Vamos falar sobre isso também, com certeza. Uma profissão, e aí daqui a pouco nós estamos vendo uma realidade hoje que eles estão enfrentando imensas dificuldades, geraram enormes problemas para o movimento e para as entidades. Porque o movimento somos todos nós. Né? É isso. É um pedacinho de cada um. Tem que ser uma coisa assim que tu tem que dar a tua contribuição, dar a tua participação, a tua doação do teu tempo, da tua capacidade. Tu vai ter algum gasto financeiro com certeza, porque tu, ao ingressar numa sociedade, Elomiro, tu ingressa para ajudar aquela sociedade. Seja uma associação comunitária, seja um clube social, seja um CTG. Unam-se e façam progredir. Seja uma entidade de classe, às vezes ali uma associação, né, de um setor da sociedade, tu tem que entrar para dar a tua contribuição. Né? E isso às vezes se confundiu muito na história. Sim. E do Chimangos foi para o MTG, então eu já trabalhasse no MTG. Essa história do Chimangos, eu fiquei um tempo lá, depois meio que me afastei do movimento. Do movimento como a organização dele, a partir assim da região, não no CTG. No CTG eu atuava, ficava lá, depois passei uns dois anos e pouco sem ir a CTG. Sem ir nem no meu CTG. Aqueles problemas internos do CTG que acontecem, então a gente dá uma parada, né? E depois voltei para o CTG, para ajudar a reerguer o CTG, aquelas questões todas que passam. E em 2007, final de 2006 para 2007, o seu Nelson era o coordenador da primeira região. Nelson. Aí ele me convida para ser um dos vice-coordenadores, porque a primeira região tem uma particularidade, ela tem 3 vice-coordenadores. Porque é muito grande, né? Primeiro, segundo e terceiro, e eu fui escolhido para ser o terceiro vice, no ano de 2007. E aí eu entrei com muita vontade, com muitos sonhos para a região, e me esbarrei também numa série de problemas que eu até nem estava convivendo, e nem sabia que estavam acontecendo. Existiam. E que estavam existindo. Mas fui com aquela afoito daquele que quer fazer alguma coisa, aquela vontade, aquele desejo, aquela intuição de que algo pode acontecer de melhor. Ficamos aquele ano e a região passou por um problema ali que não teve, final do ano, a eleição até foi anulada não, mas ela não houve, as chapas não foram... Não estavam de acordo?
faltou, teve 2 chapas e ambas foram, ali elas não estavam de acordo com os regulamentos e as 2 foram desabilitadas. Aí houve a nomeação do coordenador para 2008, o coordenador chamou. E ele me convida, mesmo assim ele me convida em 2008 para ajudar ele, chamou. Eu fui como vice e acabei assumindo a subcoordenadoria de Alvorada, porque tinha vários problemas lá. Vários problemas. Inclusive, Alvorada, até então, até 2007, chegava 2 chamas em Alvorada. E a partir de 2008, chegou 1 chama só em Alvorada. Então, a gente procurou unificar e unir a todos, né? Os campeiros, artísticos, os culturais, todo mundo junto, né? Fizemos um grande acampamento lá e conseguimos, né? Depois eu continuei mais 2009, 2010 na gestão do Tomazini com ele, aí dando a mão e coisa. E se construiu essa questão que eu vim assumir a região em 2011. Mas eu só assumi a região com o único propósito de dar jeito em ter uma sede para a ou alugada, ou comprada, ou sei lá, de algum jeito, conseguir um local para a primeira região. Tá? Porque nos anos que eu fui vice-coordenador do Tomazini, as coisas da primeira região, que eu dizia, as coisinhas estavam lá na minha empresa, no fundo, num galpãozinho velho. Nossa. E muita coisa se perdeu lá, de bem, de mesa, de material, se perdeu, estragou, criou caruncho, o cupim comeu, enfim, perdemos. E aí eu entrei com aquele propósito, com aquela vontade, com aquela coisa que podia dar certo. E graças a Deus a gente conseguiu formar uma equipe boa, com pessoas que eu gosto muito de trabalhar em equipe, ouvir a todos, conversar bastante, esgotar a conversa, né? E depois tomar a decisão que tem que ser tomada. Bem tranquilo. Perfil do nosso futuro presidente do MTG. Bem tranquilo. Ouço a todos com a maior tranquilidade, gosto de me cercar de pessoas que têm mais capacidade do que eu. Gosto disso. Isso é importante. Nós temos que se cercar de pessoas que são capazes de contribuir para nós e para o nosso projeto coletivo. É isso. É isso que nós temos que ter. Né? Porque o grande desafio nosso nesses tempos de hoje, são questões financeiras? São. São questões estruturais? São. Questões de nós acompanharmos a modernidade tecnológica que nos bate a porta a todo momento, Elomiro. Mas o gerenciar pessoas, liderar pessoas, isso não é novo, isso não é moderno, isso é da história do ser humano. Isso é da história do ser humano. Então nós temos que ter essa clareza. Né? Então a gente conseguiu formar uma equipe muito boa da primeira região, trazer muitas pessoas, acreditar, aumentar os departamentos, engordar eles e fazer com que eles trabalhassem com propósito. Com muita austeridade financeira, como nós fizemos no MTG nesses últimos 2 anos, aí, com toda a equipe. Né? Nós não fomos para o MTG para passear, nós não fomos para o MTG para gastar os recursos que são das entidades tradicionalistas, que é da minha entidade, que é da tua entidade. Sem dúvida nenhuma. Nós não fomos lá para passear. Somos os nossos CTGs que pagam. Para passear, nós pegamos os nossos recursos, as nossas férias e saímos passear. Agora, nós somos para trabalhar, para economizar, né? Para buscar um equilíbrio financeiro que nos desse condições de ter um equilíbrio administrativo, de ter uma tranquilidade para que nós pudéssemos ter uma harmonia interna na administração do MTG. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Não estou com a minha vida ganha, não estou aposentado. Mas agora, eu não vou morar dentro do MTG. E tu tem condições de conciliar as duas coisas, né? Vai ser um grande desafio. Como vice, tu já provou.
Vai ser um grande desafio. E fez uma grande administração como vice-presidente. Nós vamos, eu sei disso, que é um grande desafio, vamos ter que apertar mais, vou ter que trabalhar mais. Porque tem um envolvimento maior agora é político, né, Mário? Político no cargo, no caso. Isso. E o MTG funciona bem, eu acho que está em harmonia quem trabalha dentro do MTG, a equipe de trabalho dos funcionários do MTG, os funcionários da Fundação, é uma equipe muito boa e o pessoal está entendendo bem como é o tipo de gestão que nós fazemos. Tu foi administrativo 2 anos, o pessoal tem que ter consciência de que a maneira que tu trabalhas. É com muita tranquilidade que a gente faz. Então, isso aí, depois, mais tarde, eu conheci o presidente, aí, o nosso presidente, Savarias, foi em 2006, meio do ano, quando ele foi convidado pela atual patroa do meu CTG para ir dar uma palestra lá no CTG. E ela me disse, convida o presidente, mas o presidente vai vir aqui? Não, mas está aqui o e-mail dele, manda, mas eu não conhecia o perfil dele, não sabia desse gosto, dessa disponibilidade, desta determinação de estar nas entidades, ajudando e passando conhecimento. Tá, vou mandar um e-mail para ele. Mandei uma vez, não me respondeu. Mandei 2, não me respondeu. 3, olha, eu mandei já 3 vezes e-mail para ele. Nem dá bola não sei se ele vai vir. O cara nem dá bola. Ele nem me conhece, acho que não vai vir. Quando foi no dia, ali meia hora antes, ele adentrou a porta do galpão, ela disse, olha lá, que lá é o presidente do MTG, ó. Entrou para vir dar a palestra lá no Chimão. E foi ali que nós começamos essa relação, e quando naquele ano, ele teve algumas questões fortes, que ele andou punindo algumas entidades por desvio de conduta. Foi na época do Tchê? Do Festê? Foi, dos Tchê, até teve um problema com algumas entidades aqui de Canoas, da Serra, aí, e teve umas reportagens, aí eu disse assim, em casa e no CTG, mas olha aí, Tchê, mas nós não estamos sozinhos nessa história do Chimango, nessa peleia aí. Encontramos um grande aliado, um grande companheiro, né? E aí ele veio lá no CTG da palestra, e aí nós começamos esta relação que nós temos, é uma relação de confiança, uma relação de respeito, uma relação de construção de coisas dentro do movimento. Eu não sou de frequentar a casa dele, nem ele a minha, assim, não é esta relação que nós temos. Não tem tempo para isso, né? Não é esta relação que às vezes leva um desgaste. Já fui à casa dele uma vez, fui a trabalho, MTG, ele já foi, a minha já foi, quando nós estávamos, quando eu estava com o pé machucado, e ele me pegava para nós sair por aí, mas uma relação muito estreita, mas a nível de confiança de trabalho, e de respeito, que é o mais importante. Né? Esses 2 anos que eu fui vice-presidente do presidente Savarias, eu soube muito bem ser vice-presidente. E foi muito bem, posso eu afirmar soube para os senhores, ser... porque eu faço parte da diretoria do MTG pela Junta Fiscal. Nas minhas diretamente com... Isso, nas minhas atitudes, na minha forma de representar ele, representar o movimento, nunca botei a carreta na frente dos bois, sempre respeitei o norte que ele nos dava, para que seguisse a diretriz que ele estava colocando para nós naquele momento, e foi desta forma que eu fiquei esses 2 anos, e formamos essa grande parceria aí, que vem do tempo da primeira região, quando ele foi presidente da CBTG. Da CBTG. E tu era coordenador da primeira região. E eu era o coordenador da primeira região. E disse, olha, presidente, o local que eu arrumar para a primeira região, a CBTG vai estar lá junto. Pode ter certeza, tem que seja uma salinha. E hoje nós estamos aqui gravando esse programa, na sede da primeira região, num espaço que hoje é da TV Tradição, mas que foi destinado à CBTG. E a CBTG... E ao lado aqui nós temos a sala administrativa da CBTG. Que eu acho que a CBTG tem que estar aqui no estado do Rio Grande do Sul e tem que estar aqui. Tem que ficar aqui. Dependente de onde seja o presidente. Nós temos o vice-presidente, que é o Algenor. Sede física. Sede jurídica da CBTG aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que foi uma das grandes conquistas que o presidente, quando estava dirigindo a CBTG, fez com que isso viesse para cá, para o estado do Rio Grande do Sul.
Então, essa relação de trabalho, essa relação de dedicação por esse movimento foi o que nos aproximou. E depois a gente me convidou para essa empleitada aí, né, em 2013, naquela eleição, para a direção do MTG. E ao longo desses últimos 2 anos, que se passaram, 14 e 15, eu pude aprender muito aí nessa relação. Tivemos uma equipe que é para permanecer, espero que agora, no próximo fim de semana, os tradicionalistas avalizem, deem o seu aval a esse trabalho, nos reconduzam a essa condição, né? Tecnisan é a solução em meio ambiente. Locação de sanitários portáteis, containers e serviços de saneamento, oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. Tecnisan. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Tu queres aproveitar o ensejo para dizer quem será a tua diretoria, a mesma do que já estava? Altera alguém? A parte artística vai continuar o vice-presidente, o José Roberto, né? Ele tem mais um ano como conselheiro e hoje, na atual estrutura, os vice-presidentes eles são todos conselheiros, né? O José Araújo, que é lá de Canela, também vai ser o campeiro, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma estima e que conheci ele nesses últimos 2 anos, mas é um parceirão que tem um bom senso para essas questões campeiras que nós temos que enfrentar. Tem conhecimento também. Temos enfrentado. E tem conhecimento. Tem conhecimento, tem preparação, convive há mais de 15 anos nesta relação muito próxima, como diretor campeiro, como coordenador, agora como vice-presidente campeiro. Ele tem uma memória fantástica, o Araújo. O Araújo lembra de datas, de convenções, de congressos, de decisões, de reuniões que a gente se espanta até. Então, isso nos ajuda muito. É importante essa questão. Até porque eu nunca fui muito ligado à parte campeira, aprendi depois de coordenador, tive que me aproximar muito mais dessas questões, né? E está muito próximo, né? Então, é um camarada espetacular. A dona Helenir, que é da parte cultural, a vice-presidente de cultura, é outra pessoa maravilhosa, também que essa relação mais próxima começou em 2014, ali quando nós assumimos, e eu pude conhecer quem é a dona Helenir. Trabalho com ela há bastante tempo. Uma pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente cuidadosa, cuida os mínimos detalhes, uma pessoa que tem uma humildade para tratar com a gente, um respeito. E um conhecimento. Ouve. Um conhecimento. Tem capacidade de ouvir, porque alguns, às vezes, não têm capacidade de ouvir. Não tem. E ela tem. Né? O seu Martinho, que é o vice-presidente de esportes, dentro dessa nova estrutura, que foi montada no MTG a partir de 2015, a partir de janeiro, isso foi aprovado em 2014 no Congresso lá em Caxias do Sul e foi regulamentado na convenção lá de Caxias também, e a partir de 2015 a gente botou em prática essa nova foi uma ótima distribuição. Mudança. Eu acho que foi. Facilitou. Se pensou e a gente trocou bastante essa ideia juntamente com o presidente, e ele sugeriu e achou, e a gente chegou à conclusão de que poderia funcionar melhor. E eu acho que, não sei se foi as pessoas que estavam à frente das funções este ano de 2015, ano passado, ou a estrutura, mas a estrutura se desenhou bem. E com o trabalho dessas pessoas que estavam à frente dessas funções. Vão continuar contigo. Bom, o seu Martinho, no esporte, o seu Martinho é uma pessoa especial, porque ele consegue... Se perguntou para ele, seu Martinho, quem são os seus diretores? Como é que você vai fazer? Não, eu não tenho diretor. Todos vão trabalhar comigo. Ele gosta do que faz. Né? Todo mundo. Ele gosta. E ali ele agregou todos
que gosta da parte esportiva, mesmo depois da eleição, quem foi contra, quem é a favor, quem não gosta, ele trouxe todo mundo para trabalhar de uma forma que nunca tivemos problema. E ninguém no departamento, na vice-presidência dele, se preocupou em ter o cargo A, B ou C, não. Trabalharam como um relógio com ele, com harmonia, com participação, com responsabilidade. Foi muito bom. Quanto à vice-presidência de administração, e finanças, né, que é essa distribuição, né, eu tinha que pegar alguém próximo de mim, por algumas razões que são necessárias e são importantes. Primeiro, porque eu tenho meu trabalho, né, eu não posso me dedicar 100% estar presente no MTG. Tá? Bom, segundo, que eu tenho que pegar, em decorrência disso aí, eu tenho que pegar alguém próximo, que tenha agilidade para me ajudar nas questões de solucionar algum problema. Exemplo, eu cito um exemplo meu e do presidente Savariz, né, que é o presidente de Caxias, todo mundo sabe. Então, normalmente ele tinha uma escala de estar aqui terça, quarta e quinta, e às vezes não, mas normalmente era essa a agenda dele. E eu dizia para as meninas no MTG, lá, olha, gente, é o seguinte, ó, eu estou na área. Qualquer problema é só me chamar, porque eu estou aqui em Porto Alegre, né? Sim. Eu venho aqui e estou aqui. Alguma coisa extraordinária, alguma coisa que nós tenhamos que resolver com mais rapidez, né? Algum problema que tenha surgido assim, eu estarei aqui presente. Sem problema nenhum, se o presidente tiver, me liguem. E assim foi. Então eu precisava e preciso, né, de alguém com essa disponibilidade. Então, de preferência, alguém que fosse aqui próximo, ou até mesmo aqui de Porto Alegre, né, aqui da cidade, que seria melhor. E aí eu fui em busca do seu Newton Otto. Ele já é conselheiro. Sim. É um engenheiro, não por ser engenheiro, mas é uma pessoa qualificada, né? Que tem um grau de instrução que pode contribuir, né? E faz parte do Conselho de Ética já. Nesse último ano, ele esteve junto comigo no Conselho de Ética, porque, como vice-presidente de administração, eu era o presidente do Conselho de Ética. Então, ali eu pude conhecer um pouco ele, trabalhando junto ali, ele saber como é que as coisas andavam no Conselho de Ética, porque tem que ser uma pessoa, o vice-presidente vai assumir integralmente as funções ali como presidente do Conselho de Ética, ele que vai tocar aquilo ali, né? Que é um ponto bem delicado do movimento, muito porque nós delicado. lidamos com as pessoas, nós lidamos com o comportamento, com as atitudes, né? Nós lidamos com, às vezes, problemas que nos trazem, às vezes, até pessoais. Sem dúvida. E nós temos que ter o discernimento, né, e o cuidado para tomar algumas decisões, para sugerir algumas questões para a diretoria e para o conselho diretor. Então, o seu Newton é uma pessoa que a gente conversa bastante, ele me ouve, a gente conversa bem. Então, eu acho que ele vai dar uma contribuição muito boa. É uma pessoa que ele observa muito, ele, antes da opinião dele, ele analisa, porque a gente não pode ser muito afoito, né? Muitas vezes dá uma opinião em cima de algo e daqui a pouco tem que recuar, ou daqui a pouco não pode recuar. Falou, deu, vai ter que assumir, vai ter que ter o fim. Ele é uma pessoa muito ponderada. Então, a gente precisa disso aí. Acho que o movimento precisa disso, e eu acho que ele vai dar uma contribuição muito boa para o MTG, para o movimento, vai dar uma contribuição muito boa para mim ali, né, nessa administração, e eu acho que vai ser muito bom. Então, dessa forma aí, nós fechamos os vice-presidentes, né, Elomir? E quanto ao Newton Otto, eu queria dizer o seguinte, ele é conselheiro do MTG, assim como eu, só há 2 anos, nessa gestão. Ele é uma pessoa muito boa escolha. Eu te parabenizo pela escolha e tenho certeza que tu deve ter
deve ter tido um sistema de escolha do vice-presidente. E eu acho que foi muito bem escolhido. Pela calma que ele tem, pela capacidade que ele tem, eu acho que ele vem a somar. Eu espero, é assim que nós desejamos. A gente, isso a minha mãe sempre me disse, assim, a gente delega poderes, mas não responsabilidades, né? Exatamente. A responsabilidade vai ser sempre do presidente. E a gente tem essa questão, e isso tudo na vida da gente, até na vida profissional, nas relações sociais, quando nós estabelecemos essas relações, né, e essas hierarquias que tem, essa convivência social, cada um assume a sua vai ter que assumir a sua função. Bom, mas a responsabilidade nós vamos ver na hora daí depois. Na hora de ele tomar as decisões, de ele fazer funcionar a coisa, bom, aí nós vamos ver. Mas eu acho que vai dar tudo certo. O seu Otto me conhece muito bem, sabe como é que eu penso, assim, que eu gosto de agir, e eu acho que nós vamos nos acertar, com certeza, as coisas vão fluir com muita tranquilidade. É uma experiência que nós vamos ter esse primeiro ano, porque o nosso projeto é para 2 anos aí, né? Com essa equipe, esse projeto todo aí, e nesse primeiro ano ele tem esse ano de conselho, e a gente vai estabelecer esta relação, e depois tiver que construir de uma outra forma diferente, vamos construir sem problema nenhum, né? Mas nós vamos tocar, eu acho que... A grande confirmação de tudo isso é uma chapa única. Eu considero assim, eu estou no conselho do MTG desde 2013. 2011, 11, 12, 13. E continuei 14, 15. E o que eu digo é o seguinte, no momento em que tem uma chapa da situação ou da própria administração, e o Estado todo se conscientiza de que é uma boa indicação para dar continuidade ao trabalho, sinal que esses 2 anos o trabalho foi muito bom. Ou tu tem alguma ideia de ter alguma outra chapa concorrente, alguma coisa? Sei que tu viajou o Estado inteiro. Assim, eu acredito, e nós sempre acreditamos quando lançamos esse projeto, até porque não tem mais tempo agora para lançar, né? Não tem. Agora não tem mais. Agora já é. São 8 dias antes do Congresso, então agora não tem. Mas assim, pelo que a gente projetou lá no início desse trabalho, e pelo que a gente fez nesses 2 anos, pelo que a gente andou pelo Rio Grande, pelo que a gente conversou com coordenadores, pelo que a gente conversou com conselheiros do movimento, conselheiros beneméritos do movimento, aqueles que estão acompanhando há anos o movimento, eu acredito que nós tenhamos feito um bom trabalho. Sem dúvida. Né? Teve alguns problemas aqui ou ali, isso sempre tem. Nós não vamos atingir. Nós fizemos uma projeção. O Rio Grande é muito grande. É muito grande. O Rio Grande. A diversidade é grande, os interesses regionais são diferentes, né? As dificuldades são diferentes. Nós temos 30 coordenadorias, nós temos 30 formas, né? Perfis de coordenador que administram, né? Nós temos que conhecer o perfil de cada um, o melhor possível, se aproximar para poder entender por que aquilo funciona daquela forma naquela região, né? Esta desvinculação que nós temos que criar, que existe a sede física do MTG em Porto Alegre, que tem que ter um referencial, todos nós temos que ter um endereço. Aqui, né, a primeira região tem o endereço dela, faltava esse endereço. Nós vamos sair depois desse programa aqui, Mercado, nós vamos para a nossa casa, que é o nosso endereço. Perfeito. O MTG tem o endereço dele aí na Guilherme Michel. Coordenadorias têm as suas sedes, as entidades têm as suas sedes, têm as suas referências, né? Nós temos que ter essas referências. É importante termos essas referências, né? Então, e nós temos que a diretoria, a direção do MTG tem que ir para o interior, tem que ir nas entidades. O MTG tem que ir até as entidades. Eles têm que sentir essa proximidade, a direção. E eu não digo a direção, eu vou levar toda a direção do MTG, agora eu vou reunir toda a administração funcionando. Não, não é isso. Não. É tu estar presente. Nem é isso que as regiões precisam. Não é isso que elas precisam, não. Não é. Tá?
Elas precisam que tu esteja lá em alguns momentos que elas estão passando por alguns problemas. E que elas possam nos dar essa condição, nos trazer esse problema para que nós estejamos lá. E aí, foram lá para ajudar a resolver. Claro, aí cada uma vai ter a sua particularidade. Uns vão ter problemas campeiros, outros culturais, outros artísticos. Enfim, é o desenho de cada um. E nós temos que conhecer isso aí. Tecnisan é a solução em meio ambiente. Locação de sanitários portáteis, containers e serviços de saneamento, oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. Tecnisan. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Bom, nós já ouvimos do nosso candidato a presidente, ou o nosso futuro presidente, a partir do próximo final de semana, com certeza será o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado do Rio Grande do Sul, porque a TV Tradição e a Cultura Gaúcha para todo mundo ver, então nós temos que falar que é o Estado do Rio Grande do Sul. E já sabemos da postura do futuro presidente do MTG, das suas características, de tudo que passou nesses 2 anos como vice-presidente e agora assumindo a direção geral do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Nairo, festa campeira desse ano, será onde? Olha... Já tem local definido? Tem. Tem. Vai ser em Santiago, né? Santiago. Dia 15 de dezembro nós estivemos lá e falamos com o prefeito, falamos com o nosso conselheiro da região lá, o senhor Newton Brum, que estava intermediando toda essa questão, né? E visitamos o local, porque eu particularmente não conhecia o parque, mas é um belo de um parque. Diz que é muito bonito. É muito bonito, muito bom, tem um espaço bom, tem local para acampamento, a estrutura, né? Eles até reformularam toda a parte elétrica, de iluminação da cancha, fizeram nova, a metade já está pronta e vão terminar, porque eles têm um grande evento em fevereiro ali, então, quer dizer, para março a festa campeira vai estar pronta toda, o restante da iluminação. É um novo modelo que se estabelece no movimento a realização de eventos do MTG. Porque a FECARS era um contrato de 4, 5 anos, como foi Gravataí, depois deu problema. Agora, o ano passado foi em Santa Cruz, agora esse ano em Santiago, e assim vai. Mas, Elomiro, o momento que nós estamos vivendo, ele requer um novo desenho da realização desses eventos. Sem dúvida, sem dúvida. E este ano, a festa campeira já está separada do esporte. Nós vamos ter lá em Santiago só a parte campeira, efetivamente. Né? A parte campeira. Depois, nós vamos ter, em abril, ali final de abril, a parte esportiva, o FECAR esportivo, lá em Tramandaí. Em Tramandaí. Né? E depois nós vamos ter a questão do novo evento que já está desenhado, já está encaminhado, então o regulamento praticamente pronto, que é o N-Camp, que é um novo evento que daí vai ser só a parte esportiva do movimento. N-Camp. Esse é o nome, se for aprovado, depois pelo Congresso agora. O Conselho e a Convenção, tudo, né, e tudo regulamentado, mas a princípio... Só esporte está aí. Só esporte. Então, a partir de 2017, nós vamos ter 2 grandes eventos. O FECARS, só a parte campeira, e o N-Camp, só a parte esportiva. Por uma questão de custo e de ajuste de realizações. Né? Até o ano passado, os modelos de gestão e de recursos, eles eram muito dependentes das prefeituras, né? E a gente sabe que a gente já ficava muito grande o evento também, né? E a gente sabe que a gente já passou 2015, um ano difícil financeiramente, principalmente o segundo semestre. E esse ano que se inicia agora, 2016, eu acredito que também vai ser bem difícil. A economia está vivendo por um momento de instabilidade. Se não for, mais difícil que 2015. Mais difícil. Se não for. Então, eu acho que o MTG tem que se ajustar a esse novo modelo, esse novo momento,
Ou seja, nós não podemos ficar tão dependentes, não podemos ficar dependentes de recursos de prefeitura. O próprio Enarte, ano passado, 2015, já foi desenhado de uma forma diferente. Então, se começou a desenhar diferente. E foi um sucesso. E foi um sucesso. Desde a questão do voluntariado, a questão dos recursos estabelecidos pela prefeitura, que foram menores. Bom, então esse ano de 2016 nós vamos ter que caminhar nesse sentido. Este é o caminho que nos foi apontado. E este é o caminho que nós temos que construir para 2016. Ou seja, desonerar as regiões, desonerar as prefeituras, né? Ter o apoio logístico e institucional da prefeitura, das regiões lá, isso é fundamental. Né? Cada local vai ter. Se nós tivermos, Elomir, um local que fique com o FECAR 2, 3, 4 anos, é melhor para o evento, é melhor para as regiões, é melhor para o MTG, porque tu já sabe quais são as qualidades do local, quais são os problemas que tu vai enfrentar e como tu vai solucionar. Cada local novo é uma pesquisa. Tu vai ter novos problemas, novos desafios, novas questões, novos ajustes, né? Então, isso que dá um desgaste muito grande ao FECARES, e assim, ó. E as regiões, sabendo onde é que é, bom, elas sabem quanto vão gastar, de que forma vão ir, como é que elas vão se estabelecer. Sabendo onde é e como vão fazer. Sabendo onde que é. O FECARES, então, está... Uma pergunta. O vice-presidente da fundação continua? Olha, é para continuar. O seu Gustavo, pelo menos, me deu a palavra dele. Um trabalho do seu Gustavo nesses Agora, 2 anos. Não, o seu Gustavo é um grande parceiro. Eu diria assim... É um amigo, em primeiro lugar. Tá? É um amigo, e eu acho que esses trabalhos que nós nos doamos, Elomir, para o movimento, nós temos que nos cercar de amigos e pessoas capacitadas e competentes. E o seu Gustavo é uma pessoa honesta, pessoa que tem capacidade, é uma pessoa amiga, e nós estamos ali também para contribuir para ele. Ajudar nesse crescimento e que for preciso ali dentro, né? Fazer os devidos ajustes na fundação, que tem que ser feito. A gente vai estar junto, vai estudar e vai fazer. Eu sempre digo assim, já em conversa com o presidente, né? Eu digo assim, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu tempo de fazer as coisas e a minha forma. E desse jeito eu vou fazer. Agora, nós estamos quase no remate do programa. Eu vou te polemizar um pouquinho. Na gestão do Manuelito Savarias, ele teve problema sério com a mídia. Por quê? Por injúrias, por inverdades contra o movimento. E tu, como vice-presidente administrativo, decidiu ao lado dele, tem certeza disso. Nós queremos ouvir de ti como é que será o teu procedimento em relação, se isso voltar a acontecer, esses ataques da mídia contra o nosso movimento tradicionalista gaúcho. Boa pergunta, Elomir. Eu acho que o momento, ele requer essa reflexão. E também requer uma resposta para isso. Ao longo desses 2 anos que se passou, 14 e 15, o presidente sempre disse que eu sofri, que eu fui atacado e coisa e tal, mas eu sei assim, todos nós fomos atacados. Todos nós. Todos nós sofremos junto com ele. Concordo contigo. Tá? Todos nós. Porque a instituição, essa instituição chamada de MTG, ela não é de uma pessoa só. Porque assim, Nairó, tu era o vice-presidente do MTG, é ainda. Isso. Tu era o presidente da Festa Campeira de Viamão. De Viamão. O Elomir Malta era da junta fiscal deste movimento. Automaticamente eu fui ofendido junto. Concordas comigo? Então fomos todos nós. Nós tivemos lá, herdamos uma situação daquela Festa Campeira de 2014, porque nós mantivemos a nossa palavra de que a Festa Campeira ia ser na primeira região. Sabemos de todos os... Porque isso foi tudo um ingrediente, uma questão política da Festa Campeira ser aqui na primeira região. Nós demos a nossa palavra, que ela ia ser realizada aqui, porque diziam que ela ia,
que a festa era da primeira região. Mesmo nós sabemos que naquele momento, nas circunstâncias que nos apresentavam, nós não tínhamos condição de fazer a festa campeira na primeira região. Porque efetivamente nós não tínhamos um local, não tínhamos um município que dissesse assim, olha, está aqui escrito, a festa campeira vai estar aqui, e é aqui que vai ser feita. Não, não existia isso. Existiam umas palavras soltas ao vento, que palavras soltas ao vento correm mundo afora. Que ela seria aqui. E nós fomos quase que empurrados a fazer. Bom, fizemos elas, e eu te digo, foi uma experiência extremamente boa para mim. Porque eu aprendi muito. E hoje eu percorrendo o Rio Grande aí, o ano passado, em 2015, 2014 aí, e conhecendo tantos locais, e conhecendo como agora vai ser, em março próximo, a festa campeira em Santiago, e eu digo às vezes para alguns, nós fizemos uma festa campeira praticamente dentro do mato, dentro do nada. É verdade. Nós não tínhamos nada. Me dessem uma festa campeira para fazer num desses parques que tem estrutura, como a gente tem visto. Né? E ainda depois nós passar por tudo aquilo que nós passamos, que o combinado não foi cumprido, mas a nossa parte, honramos os compromissos, né? Pagamos o que ficou para trás, pendente, o MTG pagou, a fundação honrou com esses compromissos, né? Não ficamos com nada pendente aí, né? Devido a todo um ajuste, e aperto aqui, e aperto ali, para que isso acontecesse, né? Então, mas voltando à tua pergunta, sim, Elomir, sobre essa questão da mídia, né? O nosso MTG, a nossa instituição, essa que ela tem e está no ano do seu cinquentenário. Grande festa esse ano. Grande festa esse ano nós vamos ter, né? Talvez nós possamos estabelecer algumas relações um pouco diferentes com as sociedades, porque eu acho que cada gestão que entra, ela tem que dar a sua contribuição, ela vai dar a sua contribuição. Não é de uma forma diferente. Nós temos o compromisso de darmos continuidade ao trabalho que se iniciou em 2014, aquele projeto, tanto que a equipe permanece praticamente a mesma, comprometida com isso, né? Essas questões de mídia, tratar de uma forma muito tranquila, muito transparente, né? Como sempre nós agimos, só não esteve ao nosso lado quem não quis estar, porque não foi por falta de oportunidade. Quando viu que perdeu, se recolheu. Né? Não foi por falta de oportunidade. Então, assim, ó, o movimento, ele é um setor da sociedade que ele está inserido num contexto social, né? E que nós temos a nossa filosofia, nós temos os nossos objetivos, nós temos o nosso caminho a percorrer, enfim, nós temos um compromisso legal, moral e ideológico com quem nos deixou esse movimento. Né? Quem trouxe até aqui nesses anos. Então, a partir do momento que a gente assume esse compromisso, é uma grande responsabilidade. Eu, às vezes, converso em casa e digo com alguns amigos que, às vezes, administrar as finanças do MTG, algumas questões administrativas, questões de funcionamentos, elas são bem tranquilas, são trabalhosas, requer um planejamento, requer um pensamento, uma lógica das coisas, mas estas questões sociais, essas questões de relação com a sociedade, que é o nosso grande desafio. Né? Talvez nós tenhamos que o movimento se mostrar de uma forma um pouco mais harmônica, um pouco mais aberta com a sociedade,
E quando eu digo aberta, não vamos pensar que é abrir mãos de direitos, né, ou deveres. da forma como nós conduzimos ou como foi conduzido o movimento. Não, não é isto. Nós temos convicção de que a forma como o movimento está estruturado, os seus regulamentos, os seus estatutos, sua carta de princípios, os seus documentos, é o que nos sustentam até aquilo. Nós não podemos perder isso. Não. Tanto que pipocaram o ano passado algumas ações e que o movimento, que o MTG foi ganhando uma a uma, nada mais do que provando que tudo que nós fazíamos estava certo, que tudo que nós fazíamos estava legalmente construído e constituído. Por isso que ganhamos. É legalmente constituído. Agora, o que foi, como diz o nosso presidente, né? O que foi combinado pode ser mudado, pode ser melhorado, pode ser piorado? Pode. Nas nossas convenções. Nas nossas instâncias, as nossas discussões que nós temos. Como agora, temos o Congresso, Elomir, que eu entendo que o Congresso Tradicionalista é o nosso grande conclave. Né? Que as entidades têm que entender que o Congresso Tradicionalista, e elas têm que participar do Congresso. Tem que ir lá. Tem que ir e tem que participar, porque é um momento de representatividade do movimento para com a sociedade. É ali que estabelece esta relação. Não adianta reclamar depois, não, se lá não foi. Ali nós mostramos a nossa força para a sociedade. Exatamente. Vão lá participar. Participe. Em 2015 foi em Uruguaiana. Como é longe Uruguaiana? É longe. Que tal? Porto Alegre também é longe. Também é de Uruguaiana, né? Então assim, ó, o Rio Grande é pequeno. Tecnisan é a solução em meio ambiente. Locação de sanitários portáteis, containers e serviços de saneamento, oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. Tecnisan. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Nádia, o nosso programa já está praticamente no seu brete final, mas eu quero te fazer uma pergunta. As 2 gestões tuas como vice-presidente, tu enfrentou ao lado do presidente 2 problemas seríssimos, que chama-se Enarte. Problema de avaliação do Enarte. 2 problemas, eu não estou dizendo se é um problema porque tem solução. Esses 2 problemas foram solucionados adequadamente, como tu acabou de falar, dentro das normas do MTG, dentro do regulamento. A minha pergunta é a pergunta do nosso telespectador, que vão assistir ao nosso programa e vão saber. Será mantida essa mesma comissão avaliadora do Enarte? Ou tu tens ideia de chegar com o vice-presidente artístico e mudar alguma coisa, tendo em vista os 2 problemas causados com a mesma, não estou dizendo uma ou outra, com a mesma comissão avaliadora, que tu era o vice-presidente administrativo, que causou ao presidente, ao vice-presidente, ao movimento, que tiveram que depois reunir as pessoas, se justificarem e mostrarem que o nosso regulamento nos dava total amparo e que a comissão estava correta. Por isso que eu preciso afirmar isso. Foi provado e mostrado que as comissões estavam corretas nos 2 anos. Isso foi mostrado a todos aqueles que foram para a mídia, que foram para as redes sociais e reclamaram. Por isso a minha pergunta, será mantida essas mesmas comissões ou vocês não pensaram nisso ainda? Tu tem ideia de reunir, tão logo passar o Congresso com a vice-presidente? Porque é a parte maior do nosso movimento. Tem FECARS, tem Ciranda de Prenda, o Enarte é algo muito grande. Muito grande. Onde, para que eu encerre a minha pergunta, eu acho que não deveria ter 1º, 2º, 3º lugar. Deveriam ter campeões. Minha opinião, por isso que eu estou te fazendo esse questionamento. Bom, Elomir, realmente, o Enarte é talvez o grande evento de, primeiro, maior participação, né?
Porque o Enarte começa lá nas entidades, com as entidades fazendo a sua seleção interna, escolhendo quem vai participar, e aí vai para a região. Algumas regiões, conforme o tamanho, tem as suas regionais, e ali já vai ficando alguém pelo caminho. E dali parte para as interregionais, já fica mais um bocadito, vai ficando para trás ali, né? Então a gente pode ver a dimensão deste evento chamado Enarte. Por isso que eu digo que é um dos maiores. Quanto às comissões avaliadoras, nada é permanente e duradouro. Tudo tem que ser analisado, né? Claro que é aquela história assim, tu delegou aquela competência, aquela função, aí vamos ver a responsabilidade e a capacidade daqueles ali. É? O não comprometimento, porque todos nós temos uma entidade de origem. Sem dúvida. Não tem como não estar lá se não tem uma entidade de origem. Interesses, né, circulam às vezes, né, veladamente por tudo isso. Nós não vamos ser hipócritas e não vou aqui estar defendendo algo que não é. Claro que sim. Eu sou um cara muito sincero e muito transparente. Tá? A gente defende uma equipe, defende a equipe. Né? O presidente assumiu isso, defendeu. E quando ele escreveu aquele editorial, nós falamos, Nairo, eu escrevi aquele editorial por causa disso, disso e disso. Senhor, temos junto, presidente. Nós fazemos parte de todo esse contexto aí. E não pense que não me cobram também. Eu disse, olha, mas é que eu não tenho gerência nessa questão. Né? Mas me cobram. Conversei algumas coisas já com o vice-presidente, já antes, agora, depois. É algo que houve um desgaste desnecessário, principalmente esse ano. Um desgaste desnecessário. E aí vem aquela pergunta assim, para mim. E a relação com a mídia, não sei o quê. Para te particularizar, quando houve essa questão agora desse ano do Enarte, né, a mídia deslocou para dentro da sede do MTG um repórter e um cinegrafista para olhar o que ele chamou de uma contagem de votos. A seguinte expressão, nós viemos aqui ver a contagem de votos. Nem era, né? Porque nós temos notas, nós temos planilhas, nós temos somatório, né? Agora, deviam estar lá nas interregionais, na própria final, né, fazendo uma cobertura, fazer uma ampla cobertura em todos os meios de comunicações da final. Não do problema aquele ali. Sem dúvida. Né? Mas assim, ó, Elomir, tudo é avaliado. Tudo é avaliado. Pode ter certeza, tudo é avaliado. Né? Okay. Né? Aqueles que quiserem se sentirem bem vão continuar trabalhando com nós, quem dirige, né? Mas quem avalia, tudo nós vamos sentar, nós vamos conversar, ver o que houve de positivo, o que houve de negativo, aonde nós erramos, aonde nós podemos melhorar, conversar com os responsáveis, né? Porque isso é uma questão de preparação, tu vai preparando pessoas para aquilo ali. Para estar naquela função. Para estar naquela função. E isso passa muito pelo momento da pessoa naquele dia. Né? Às vezes pode ser uma pessoa extremamente qualificada e preparada, mas pegou num dia que ela não estava bem. E ela... Ser humano é possível. Comete algum desvio, alguma coisa ali, alguma falha, que todos nós cometemos. Todos nós cometemos. Sem dúvida. Né? Mas nós vamos tomar um cuidado. Houve essa questão da empresa também, nós vamos... isso aí já está descartado, vamos reconstruir de uma forma diferente. Isso aí, vamos fazer uma prévia conferência, não vamos ter a ânsia de sair correndo, de tal resultado. Certo. Se demorar 1 hora a mais, 1 hora e meia, mas vamos fazer, no final de tudo, uma conferência mais detalhada, que tenha alguém paralelamente fazendo isso, né? Para que não ocorra nenhum tipo de desagrado. E as questões de avaliações, eu digo a vocês, gente, olha, como o Elomir disse no início aqui, ó, tu dançou, Chula? Dancei. Declamou, ele não sabia que eu declamava
Declamei também muito, muito. Tenho muito prêmio em casa lá, de declamação. E as questões de avaliação, Elomir, não começaram agora com essa gestão, não vão terminar, e quando eu participava, já existia questões assim. Já existia. Né? Então é o seguinte, isso não é uma coisa de agora, a gente tem que aperfeiçoar, isso é muito do ser humano. Às vezes um grande declamador, um grande chuleador, não significa que é um grande avaliador. Ou um grande avaliador não significa que tenha que ser um grande bailarino, um grande declamador. Essas relações não se estabelecem. Facilita se tu tiver o perfil para avaliar. Facilita. Agora, tu tem que ter o perfil para ser um grande professor, para ser um grande profissional, um grande advogado, um grande engenheiro, um grande médico, né? Um grande contabilista, bancário, enfim, todas as profissões. Tu tem que te preparar e tu tem que ter o perfil para aquilo ali. Então, nós vamos atrás deste perfil. Né? Nós temos que ter um comportamento moral e ético muito claro e muito transparente nessas questões. Né? E isso nós vamos tomar um cuidado. Podemos até errar. Posso até errar junto com a equipe. Mas que nós vamos tomar esse cuidado, nós vamos tomar. E não significa que nós não trabalhamos isso em 2015 nem em 2014. Porque já de 2014 as comissões foram indicadas pelas regiões. Funcionou lá, papai, deu seus probleminhas aqui ou ali. 2015 se puxou um pouco mais a responsabilidade, fez mudanças assim, pela própria direção. Então, tu tem que ir aprimorando esse processo. Tu tem que ir destilando esse processo. Né? E fazendo com que tu conheça esse perfil das pessoas. Nairo, nosso programa já está chegando à reta final. Quero que tu deixe tua mensagem a todos os patrões, os congressistas, que têm direito a voto agora em Bento Gonçalves, no próximo final de semana. E eu quero te agradecer essa oportunidade de poder trazer o telespectador da TV Tradição, que é a cultura gaúcha, para todo mundo ver. Aqueles que vão lá votar puderam analisar o candidato a presidente, chapa única, mas nós já tivemos a oportunidade de conhecê-lo por 2 anos, como administrativo, agora como presidente do movimento. Te agradecer por esse espaço ao nosso programa Voz da Tradição. Elomir, eu que agradeço. E primeiro eu tenho um grande carinho por ti, pela tua colaboração que tu dá ao movimento, tá? E nos ajuda. Né? Segundo, pela tua dedicação a esse programa aí, que tem fundamental importância na divulgação de aspectos da nossa cultura, da nossa tradição, dos nossos costumes, dos nossos usos, enfim. Tu tem procurado abordar de uma forma ampla e geral vários aspectos aqui dentro do teu programa, né? Trazendo pessoas qualificadas para conversar contigo, trazendo artistas de nome, trazendo artistas, oportunizando a novos artistas, que eu acho que é o mais importante, isso. Que é principalmente o que tu tem feito. Né? Isso é extremamente importante para o nosso movimento, isso oxigena o nosso movimento, as nossas questões aí. Né? E dizer para ti assim que eu peço aos tradicionalistas, entidades filiadas ao movimento, que nesse próximo fim de semana que se aproxima do Congresso aí, que vão a Bento Gonçalves. Mas não vão por causa minha, não vão por causa dessa chapa, vão por causa do movimento. Vão por causa dessa instituição chamada MTG. Vão lá por causa do Congresso Tradicionalista, o nosso grande conclave que eu disse, o nosso grande momento de representatividade da força do tradicionalismo para com a sociedade. Se a gente quer ser e tenta ser olhado de uma forma diferente, de uma forma mais harmônica, mais próxima dessa sociedade, que vai lá cobrir, alguma mídia vai estar lá e vai divulgar. Então, vão lá mostrar a nossa representatividade. Quando
andei por regiões tradicionalistas, por entidades, por esse Rio Grande, eu pedi para que estivessem em Bento Gonçalves. Fossem lá dizer seu sim, dizer seu não, fossem lá participar. Mostrar que o nosso congresso é algo que representa a nossa sociedade tradicionalista, que representa nossas entidades filiadas, que é o momento de vocês estarem lá, representando aquilo que vocês fazem. Essa é a grande oportunidade, esse é o grande momento nosso. Nós precisamos disso. Qualquer trabalho, por mais que tu tenha uma equipe maravilhosa, que tu ache que é uma grande equipe, que tu tem que acreditar na tua equipe, tu tem que acreditar em ti e acreditar na tua equipe, e naqueles que te rodeiam, e naqueles que vão construir junto contigo esse caminho, mas tu tem que ter o apoio das entidades. E vão lá em Bento Gonçalves, participem, porque se estiverem lá, participarem lá, se mostrarem lá, depois, se nós tivermos essa oportunidade, que vocês vão conferir a essa equipe, de dirigir o movimento, aí podem me cobrar. Cada um que estiver lá, que for a Bento Gonçalves, depois pode me cobrar. Pode estar junto. Pode me puxar a orelha, se for o caso. Mas eu quero que esteja lá em Bento Gonçalves. Eu quero enxergar, eu quero ver lá em Bento Gonçalves. Vocês junto lá participando. E construindo isto. E dando continuidade a esse movimento. Que nós herdamos e que nós sabemos a grande responsabilidade. Eu quero estar junto com todos os coordenadores. Eu quero estar junto com o novo conselho diretor que será eleito lá em Bento. Eu quero estar junto com o conselho diretor que permanece mais um ano. Eu quero estar junto com os conselheiros beneméritos. Eu quero estar junto com os ex-presidentes, que são fundamentais, todos eles, que compareçam e que estejam presentes às reuniões do conselho diretor. Todos vão ter o seu quinhão de responsabilidade naquilo que virá pela frente. Se na frente construirmos coisas boas, vamos construir juntos. Se construirmos algo que não é o melhor, também construímos junto isso. Vamos acertar e errar juntos. E eu estarei sempre disposto a conversar, a ouvir. Mas sempre estaremos de pulso firme, decisão em cima das nossas normas, dos nossos regulamentos. Isso vocês podem ter certeza disso. Porque é em cima disso que o nosso movimento se estabeleceu, que o nosso MTG chega aos seus 50 anos. É em cima disso a nossa grande responsabilidade. É em cima disso o nosso grande compromisso com o Rio Grande, com as entidades, com o tradicionalismo gaúcho organizado e com a sociedade gaúcha rio-grandense que olha com bons olhos para esse movimento, que guarda na sua essência, né, nos seus objetivos, valores éticos, valores morais, valores de comportamento, valores de família, valores de respeito, que às vezes muito falta na nossa sociedade, que muito vai sendo deixado de lado, mas que nós não podemos perder esse foco. Jamais, Elomir, nós podemos perder essa caminhada. E pode ter certeza que nós vamos manter firme esses objetivos. Firmes esse objetivo. Mas queremos a sociedade ao nosso lado, junto de nós e dentro do movimento tradicionalista gaúcho, olhando com bons olhos, pode ter certeza disso. Senhoras e senhores, nós conversamos com o Nairo Calegaro, candidato a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, com certeza será eleito agora no congresso do próximo final de semana na cidade de Bento Gonçalves, 11ª região tradicionalista. Nos assistiu no programa de hoje, André Jacques, na transmissão, nosso cinegrafista André Jacques. Muito obrigado mais uma vez, Nairo, e prometemos que na próxima segunda-feira traremos para os senhores, as gaúchas e gaúchos de essência alma pura, mais uma grande entrevista, um grande talento
para levar aos senhores o conhecimento da nossa cultura, do nosso MTG, do nosso estado do Rio Grande do Sul, que é o que mais amamos. Até segunda-feira que vem.